Quando lembramos que uma cidade como São Paulo é a mais populosa não apenas do Brasil, mas do continente americano, a informação é impressionante. Afinal de contas, a cidade de São Paulo, em termos de população, está à frente, por exemplo, da cidade do México ou então de Nova York. Os problemas que atingem uma grande cidade como São Paulo são muitos. Falta de segurança, congestionamentos, falta de moradia, apagões, enchentes. O problema das enchentes é um dos mais graves da capital paulista. Com as fortes chuvas, uma enorme quantidade de água é captada por cerca de 1.500 quilômetros de córregos que existem sob o asfalto. Esse sistema de captação se revela totalmente insuficiente, principalmente em virtude da chamada impermeabilização do solo. Onde o senhor mora costuma ter enchente? Não tem enchente. Tem muita enchente. Itapevi foi um lugar onde mais alagou. Não. Tem. No bairro tem. Não, mas aonde eu trabalho, sim. A senhora já perdeu algum bem material em alguma enchente? Nunca perdi, não. Já quando eu morava em Pirituba. Até o momento não, mas eu tive um risco de perder, no caso não perder, mas do meu carro ser alagado. Muitas famílias lá perderam muitas coisas, inclusive minha prima perdeu tudo que ela tinha lá. No meu caso não, que a minha casa fica em lugar alto, não chega a atingir. E o que você acha que a prefeitura deveria fazer para evitar as enchentes? Eu acho que deveria fazer mais piscinões, né? Eu acho que conscientizar o pessoal, né, a não jogar lixo na rua, né, para não entupir os bueiros. Eu acho que seria uma forma de contribuir. Primeira coisa, conscientizar a população, como se diz, a não jogar lixo nos bueiros, nos rios. Mais os rios e fazer mais piscinões. Limpeza de córrego é o principal. O problema das enchentes na cidade de São Paulo e outros assuntos de seu interesse serão abordados pelo pastor Denis Munhoz e seu convidado em mais uma edição do programa Ponto de Equilíbrio. O paulistano Eliseu Gabriel de Pieri é professor de física pela USP. É autor de livros didáticos, deu aulas no ensino médio, cursinhos pré-vestibulares, universidades e no telecurso da TV Cultura e da Fundação Roberto Marinho. É vereador por São Paulo em seu 4º mandato e está entre os 10 mais votados do país. É autor da Lei da Área Escolar de Segurança, da Lei da Transparência, da Lei do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Lei das Doações, entre outras. É autor do livro Brasil Soberano. Eliseu Gabriel foi secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. É o atual presidente do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, na capital paulista. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Mande sua mensagem. Você está vendo agora o número do nosso WhatsApp. Código da operadora 11 98 200 3599. 98 200 3599. Se você preferir, você pode mandar também seu vídeo com sua pergunta, sua sugestão, sua crítica. O programa é sempre feito pensando em você. E hoje é com imenso prazer que nós recebemos o vereador e presidente do PSB de São Paulo, Eliseu Gabriel. Prazer receber o senhor aqui. É uma honra poder novamente conversar com o senhor e certamente o nosso público hoje vai sair brindado com o seu conhecimento, na sua vivência na área política aqui. Agradeço, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Gostei muito da outra vez, teve uma repercussão muito grande, fiquei até surpreso de ver, foi muito legal mesmo. Muito obrigado, vereador. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa cidade e dos dilemas, né, dos problemas que parece que eu conversava aqui com o senhor, parece que são coisas crônicas, né? A gente passa ano, entra ano, sai ano e o problema persiste. Agora nessa época de chuva, que graças a Deus voltou a chover, que precisava para represa, tudo, mas a gente volta a viver o caos das enchentes. É só chover. Quantos anos já isso, vereador? Muitos anos. Muitos anos. O problema é que a cidade é cada vez mais impermeabilizada, né? Quer dizer, cada vez menos áreas onde a chuva cai na terra e a terra absorve, né? Então, ela é toda cimentada, vamos dizer assim, genericamente, e toda a água que cai, ela tem que correr para algum lugar, né? Então, ela tende a correr para os lugares mais baixos. E é o que acontece, né? E fora a questão dos bueiros entupidos, fora o problema de educação da população. E isso também é muito sério. É uma coisa gravíssima. Outro dia eu cheguei a ver pessoal jogando sofá num rio. Mas eu já vi tantos. Um sofá que estava na casa dele,
ele achou que já não servia mais, ele jogou no rio. Então isso é uma coisa dramática. E tem o problema do assoreamento dos córregos também, os córregos vão ficando entupidos, vamos dizer assim, principalmente de terra, entulho, porque muitas construções são feitas de uma maneira errada, não é? As construções são feitas, então se cava a terra, se deixa a terra solta, vem a enxurrada, leva a terra, vai lá para o córrego. Então é um caos, né? Uma coisa que não tem tamanho o problema. E a maneira como também foram ocupadas as várzeas dos rios também, não só impermeabilizaram, como hoje em dia, inclusive, tem construções feitas em cima dos rios. Realmente é viável. Né? Eu, como vereador, a gente sempre tem demandas, a população procura a gente para resolver problema do córrego cheio de sujeira, cheio de problemas. Então você vai, como é que um homem vai entrar dentro do rio? Tem que passar uma máquina. A máquina não entra por quê? Porque tem construção em cima. Mesmo tem córregos que não conseguem ser retificados, a gente chama antigamente de canalizados, porque existe construção em cima do córrego. Em cima do córrego, é. Então você não tem como a máquina entrar para limpar. Então o que acontece? Tudo que foi jogado vai ficando lá e vai dando as enchentes, Então são problemas que parecem que insolúveis, né? Teria que ter aí aquela questão dos piscinões que foram feitos e tal, também ajuda. Quer dizer, o piscinão, o que faz? O piscinão... Em algumas áreas... O piscinão faz o papel que a terra deveria fazer. Armazena água e depois... A água cai e depois vai saindo aos poucos para ir para os córregos, para os lugares mais baixos. O piscinão faz isso, segura a água, só que o piscinão é um vetor de problemas, né? A limpeza deles é muito complicada, que são áreas muito grandes e a sujeira, o mau cheiro e doenças que ele emite são bastante complicadas. Então, a manutenção dos piscinões é um problema muito sério também. O senhor falava de construção, eu, lógico, não vou aproveitar a presença do senhor aqui, teve essa recente votação aí do plano diretor da cidade. Onde o senhor acha que a cidade acertou e onde o senhor acha que a cidade errou dentro desse plano? Olha, acertou em algumas questões de tentar levar o desenvolvimento em algumas regiões, né? De, por exemplo, você colocar menos restrições nos eixos de transporte, nessas coisas, nesses eixos estruturantes. Mas o problema do plano diretor, que me parece foi o problema básico, foi que, o plano diretor, o zoneamento básico, foi que não foi feito o plano de bairro. Quer dizer, deveria ter sido feita uma conversa em todos os bairros. Para saber a característica de cada um. Característica e a demanda da população. Então, houve muito conflito, né, em ruas, por exemplo, que eram só residenciais, de repente a proposta que fossem corredores. Ou zonas que eram locais, vamos dizer assim, zona mista 1, que era uma zona mista de pouca densidade, com comércio só local. De repente vira a zona mista, que antigamente tinha zona mista 1, 2 e 3. A zona mista 3 era mais, que podia fazer prédio, podia isso, podia aquilo. Agora, todas essas três zonas, zona mista 1, zona mista 2 e 3, passou a ser zona mista só. Mas essa nova zona mista é quase igual à zona mista 3. Quer dizer, então o que aconteceu? O fulano que tinha lá uma casa... Abrandou muita coisa. De repente, ele tinha uma casa aqui, zona mista 1, de repente abre tudo, pode fazer tudo. Então isso é um problema, porque os moradores muitas vezes não querem, eles querem ter uma vida morando numa casa, morando num lugar mais tranquilo. Então esse foi o problema básico, não ter feito o plano de bairro, que deveria ser anterior à formulação do projeto de lei do zoneamento. E o que acontece também é que não pode se enxergar a cidade como sendo uma única coisa, né? Então você faz uma regra, é uma cidade, pum, é tudo igual, não é. Ainda mais o tamanho da cidade de São Paulo. Vê, Vila Madalena, por exemplo, é completamente diferente da Penha, é diferente do Grajaú, diferente enfim. Do mesmo jeito, o Brooklyn é diferente do Tatuapé, diferente da Vila Matilde, porque cada lugar tem uma característica. Então, você não pode falar, não, vamos fazer nas estações de metrô ou nos eixos de transporte coletivo, vamos fazer um adensamento intenso. Pô, adensar mais do que já está adensado na Vila Madalena... Não tem condição. Já é praticamente um caos ali. Não é? E, por outro lado, adensar em outros lugares é interessante. Então, faltou muito isso, né? Essa coisa de não levar em conta que a cidade ela tem diferenças, não só físicas, mas culturais,
entre os vários bairros da cidade de São Paulo. Esse foi um outro problema. Mas, no geral, foi possível, ocorreram as audiências públicas, a população participou, mas a população participou sem muita estrutura, né? Porque o plano de zoneamento é extremamente sofisticado. ZPR, ZR, não sei o quê, ZCOR 1, ZCOR 2, ZCOR 3 e não sei o quê, INR, N1, quer dizer, o tipo de ocupação, é muito sofisticado, né? E a população, então, não tinha muita organização para poder dizer, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Houve uma participação intensa, algumas coisas foram mudadas, que foi até positivo. Eu mesmo participei intensamente, né? Conseguimos retomar algumas áreas de ZEPAM, Zona Especial de Proteção Ambiental, que tinham sido tiradas, né? Que a gente tem que lembrar que é muito importante manter a arborização, manter o verde na cidade de São Paulo. Ainda existem alguns lugares onde ainda tem resquícios de Mata Atlântica, tem animais silvestres, tem minas d'água, né? Dentro da cidade de São Paulo. Dentro da cidade de São Paulo. A pessoa nem imagina. Pois é. Então, em alguns momentos foram atacadas essas ZEPANs, né? Mas houve possibilidade de salvar algumas, né? Alguns casos, por exemplo, como lá no Parque Burle Marx, em frente ao Parque Burle Marx, tem uma área enorme ali que ainda tem mata lá, né? Mas não se conseguiu, virou zona mista. Quer dizer, lá então está previsto fazer construção de prédios, essa coisa toda. Então essas coisas foram ruins. Mas por outro lado, lá perto, no Panambi, tem uma área também que era ZEPAM e tentaram fazer ZEIZUM, zona de interesse social, zona especial de interesse social, para fazer casa popular. Mas aí não caberia, porque era uma mata. Essa, por exemplo, foi possível, no diálogo com o relator, com os interesses também da prefeitura, salvar. Esses são exemplos. Que lá era uma fazenda, né? O Parque Panambi era uma fazenda, né? Mas deu para salvar uma área grande ali. Mas, por outro lado, lá perto já não deu. Quer dizer, então, eu acho que teria que haver uma preocupação maior com a questão do verde. Porque justamente o verde... Que vai cair no problema da enchente. Na chuva, da enchente. Quer dizer, as árvores, você tem um lugar arborizado, 60% da água que cai, ela é praticamente absorvida às árvores, o solo. Então, você pensa bem como é que evitaria as enchentes. Muito mais barato, muito mais limpo e mais... não sei se é o termo ecológico, né? Mas certo é deixar o verde proteger a cidade. Uma coisa que me preocupou um pouco, vereador, realmente eu não tive tempo ainda de me aprofundar no detalhe aí da liberação, mas em algumas entrevistas que eu vi, algumas matérias que eu li rapidamente, parece que em algumas ruas foi liberada, que era permitida a construção só até 8 andares, parece que permitiu-se até 16. Em alguns casos aumentando o número de vagas na garagem, em outros casos não. Mas acho que aí as duas alternativas são ruins, né? Porque se aumenta o número de vagas na garagem, vai aumentar o número de veículos naquela rua que já está saturada. Você vai estimular o transporte individual. Quer dizer, a ideia inicial era justamente não estimular o transporte individual. Existem países agora que estão proibindo fazer garagem. Olha que absurdo, que coisa engraçada. Justamente para a pessoa não ser estimulada aos automóveis em pequenos percursos dentro da cidade. Isso foi uma coisa que estava de um jeito e ficou de outro. Eu acho que isso, infelizmente, aconteceu. Mas eu acho o seguinte, se nós pensarmos no conjunto, apesar de tudo isso, é importante que a cidade passe a ter um plano de zoneamento mais estável, né? Porque o que acontece? Acontece que hoje a cidade tem um zoneamento muito confuso. O zoneamento de 2004, ele acabou tendo problemas que ele foi feito muito a toque de caixa. Isso faz 10, 12 anos atrás. E muitos erros foram cometidos, né? Por exemplo, avenidas que já tinham comércio, etc., foram grafadas como vias locais. Com isso, o que aconteceu? Como ficou vias locais, o comércio não era mais legalizado. E o cara estava lá irregular. Era a festa dos fiscais. O Ministério Público também não tem cintura para falar, não, vai mudar o zoneamento, e em cima mandava fechar. Quer dizer, então uma confusão na cidade e as pessoas então não sabiam se construía, se podia, se não podia. Então acho que esse zoneamento pelo menos estabiliza um pouco a cidade, né? Agora, isso é sempre uma coisa em discussão. Eu acho que
se entrar um outro prefeito, se esse prefeito se reelege ou se entra outro prefeito que tem alguma sensibilidade diferente, ele pode rever essa questão, pode retomar um trabalho. Mas foi uma votação difícil, né, vereador? É dificílimo votar, porque são 2/3 dos votos, né? É muito difícil, mas eu acho que se alguém quiser ter peito de retomar, pode retomar. Eu acho que agora, por um tempo, fica assim a cidade, e depois vamos vendo o que acontece, mas a coisa central, coisa central são os planos de bairro. Retomar a discussão local por local e sempre lembrar que a cidade não é igual, ela é diferente fisicamente e até culturalmente. Vereador, dentro do que vem acontecendo aí com a economia brasileira, recentemente o governador Alckmin falou que o estado de São Paulo foi fortemente atingido aí com queda de arrecadação. E a cidade de São Paulo? Como ela está convivendo com essa crise que o país vem enfrentando? A cidade de São Paulo é atingida de uma maneira brutal, né? Porque tem havido um crescente desemprego, muitas pessoas deixam de ter o seu salário, pessoas atrasam até conta de luz, conta de água, estão atrasando. Muita gente está inadimplente nos impostos, no IPTU, etc. Eu acho que a cidade de São Paulo é uma das que mais sofre. Quer dizer, a economia mais dinâmica é a que mais sofre, que é a economia mais avançada. Então, é dramática a situação de São Paulo e a arrecadação claramente está sob risco, né? E não tem novas fontes de recurso e isso afeta muito a cidade, afeta o Brasil como um todo. E o orçamento está bem administrado na visão do senhor? Acho que está, eu acho que tem... Orçamento da cidade, a utilização das verbas? Eu acho que não tem grandes... Tem as verbas da educação, da saúde, que não são completamente suficientes, mas os serviços públicos estão sendo acompanhados, estão sendo mantidos, mas o dinheiro para investimento que é difícil, para retomar, vamos fazer Acabam ficando quase tudo no custeio. Né? Essa é uma crise do país, né? Uma crise, a gente estava até conversando agora há pouco, uma crise que não existe nenhuma força política capaz de dizer é este meu plano, essa é a minha proposta e tem base política para dizer, então vamos implementar. Então, mas não seria esse o problema? Não está faltando comando? Está faltando. Acho que é como estava citar um exemplo de um jogo de futebol, vamos lá. Você tem um excelente time, mas se você não tem entendimento entre eles, um chuta para cá, outro chuta para lá. Por mais que você converse, parece que o Brasil é um time de futebol de surdos, né? E essa tendência do aumento de partidos também reflete um pouco isso, né? Quer dizer, a tendência é que cada deputado quer ter seu partido. Para negociar um pedacinho com o governo. Mas esse é o grande... Esse é um drama. E agora ainda nessa época aí que abriu a janela, né, da troca partidária agora. Isso. Então, deve ser uma época terrível para se fazer qualquer coisa, porque tem muita gente, como o senhor falou, né? Ou está querendo trocar de partido, ou quer abrir o partido dele, ou quer entrar num outro partido que lá futuramente vai... Quantos partidos hoje tem no Brasil? 33. Muita coisa. 33 com representação, fora os outros que não têm representação. Não, isso é, enfim, Eu acho que assim... existir muitos partidos não tem problema. O problema é existir partido com as regalias que eles têm de tempo de TV, de fundo partidário, partidos com pouca representação. Então, isso é complicado, né? Então, se você tivesse assim, bom, nós temos 3 partidos, 3 blocos de interesse. O setor industrial, o setor agrário, por exemplo, o setor financeiro. Podia cada um ter um partido, digamos. Ou esse ou aquela corrente de pensamento socialista, enfim, ou não socialista. Mas não existe essa ideologia. Não existe no Brasil. Esse é um drama, né? Então, nós não sabemos direito para que lado vai. Então, de repente, um partido como o PMDB faz uma proposta extremamente conservadora, que era um partido mais progressista, etc., etc. Essa proposta que foi feita recentemente pelo vice-presidente. De repente, você pega um partido de esquerda que governa como se fosse de direita. Então, ninguém sabe o que acontece. Então, o governo parece que vai governando, vai tomando decisões ao acaso. Hoje, bom, o que nós vamos fazer hoje? Hoje vamos aumentar não sei o quê. Qual é o problema de hoje? Pensando só naquilo lá. Esse é o drama, né?
E nós não temos, por exemplo, setor empresarial organizado com força política, nós não temos setor, seja agrário, seja qualquer que seja o setor, esse é um outro problema. Não há interlocução na sociedade. Isso a gente sente muito isso. Mesmo na cidade de São Paulo, na questão do plano diretor, nessa coisa do zoneamento, há uma concepção, mas uma concepção que ficou confusa. Porque cada setor quer salvar o seu interesse, quer resolver seu problema. Então, esse é um problema, né, de não ter assim, uma coisa que hegemonize, que é o problema do Brasil. O que ainda parece que a crise só não se agravou devido à agropecuária. Foi. Que ela apresentou aí bons números, bons resultados. Mas isso, como o senhor falava, sem ter um planejamento de médio a longo prazo, uma representatividade, que isso poderia representar para o Brasil, principalmente nesse momento aqui, que nós estamos atravessando, uma fonte de renda muito boa que poderia solucionar muitos problemas aqui. Mas não se consegue vencer a burocracia, não se consegue resolver o problema da infraestrutura. Isso é terrível, né? Qualquer coisa leva meses, não consegue nada. Então, a gente devia aproveitar o dólar a 4, devia aproveitar, exportar. Momento maravilhoso para se tivesse toda a infraestrutura para a agropecuária exportar, para ter acesso, não é? Seria muito interessante. Mas o senhor é estudioso da área de economia? Não, mais ou menos. Não, é um brilhante estudioso, um palestrante, inclusive. Por onde passa, mais ou menos, a solução agora do país? Seria o momento da gente realmente parar, repensar, planejar? Porque eles dizem o seguinte, 2015 foi difícil, os analistas dizem. 2016 vai ser pior, 2017 ou 2018, isso na visão deles, é que vai se começar a ter uma retomada. Mas será que a gente vai ser obrigado a aceitar isso passivamente? Se não tem um caminho mais curto? Deveria ter, né? Eu acho que tem alguns nós que a gente vê que... você vê, por exemplo, enquanto o mundo inteiro está tendo juros negativos... O Japão agora acabou de anunciar, né? Os Estados Unidos também. É zero, juro zero para rolar dívida. Se você põe dinheiro no banco, você paga para deixar o dinheiro no banco. Porque a conta que pouca gente faz. Fala, não, eles pagam 0,25. Não, mas se você descontar a inflação de lá, você tá pagando para o banco guardar o seu dinheiro, né? No Brasil está uma contramão. O Brasil paga 14,75% de juros para rolar dívida. Isso alimenta a inflação. Que é o maior do mundo, né? É o maior do mundo. Eu estava conversando com um amigo meu, economista, ele falou assim, pois é, uma pessoa que tinha há 20 anos atrás, qual o preço do Uno Mille? Uno, um carro básico brasileiro, um Gol, qualquer coisa assim. Pegasse o valor desse Gol, colocasse na aplicação financeira, depois de 20 anos, ele tem 6 vezes o que ele tinha. Isso é uma piada. Uma loucura, né? Isso é uma piada, né? Então, que estímulo alguém tem? Eu vou fazer, eu tenho meu dinheirinho aqui, eu vou fazer um sobradinho para vender. Que estímulo você tem isso? Não, melhor deixar aplicado no banco, sem ter dor de cabeça, sem gerar emprego, né? Sem ter que pagar imposto sobre isso, aquilo, etc., sem administrar nada. De onde vem esse dinheiro? Vem do seu imposto que você está pagando, de quem está produzindo, está pagando imposto, esse dinheiro está correndo na mão dos rentistas. Então, isso é um equívoco do país. O país precisa se libertar disso, né? Precisa ir atrás de investimento produtivo. Por outro lado, o grande equívoco desse governo que passou, desse governo da Dilma, foi, primeiro, a política de não saber se relacionar com as outras forças, de tentar fazer uma composição séria, não uma composição de submissão. Olha, então, nós vamos formar aqui a maioria no Congresso, vocês vão tomar aqui, toma aqui, esse ministério para você, esse daqui para o outro. Mas não foi uma coisa, vamos fazer um projeto? Não, vamos sobrevivendo no dia a dia, vocês vão comendo essas esmolinhas aí. Quem grita é atendido. Quem não grita é atendido, como se eles fossem simplesmente capachos, não representassem nada, né? Então, esse foi o problema. O problema esse é um problema político, outro problema é de estimular o consumo quando tinha dinheiro, o dinheiro das commodities, né? Venda de soja, de minério. Alta, né? Mundial que teve. Uma alta mundial. Então a gente surfou nessa onda. Em vez da gente aproveitar essa onda, né? E vamos poupar, investir em infraestrutura,
sim, vamos estimular o consumo, mas moderadamente, e não do jeito que foi feito. E outra, controlar o dólar. Como é que você deixa o dólar a 1,50, né, durante um tempão? Não há indústria no mundo que aguente, né? Você sucateou a nossa indústria. Porque não compensava mais. E é muito difícil no mundo, um país sem indústria, chegar a um certo patamar de desenvolvimento. A dívida pública, eu, pelo que eu li, pelo que eu me informei, eu concordo com isso, não sei qual é a opinião do senhor. Mas o que a gente paga de juros, eu não sei em valores nominais agora, não sei os dados recentes, mas são valores assim astronômicos. Isso daí não é um dinheiro que é aquela história, é um dinheiro que a gente nunca mais vê, que nunca poderia ser usado em outra coisa? Claro, veja só, por que o Brasil faz esse grande esforço de tentar ter o superávit primário? Justamente para dizer que é para pagar juros. Pagar os juros da dívida. Bom, o que acontece? Nesse ano que passou, o Brasil não pagou juros. Quer dizer, ficou devendo juros, mas não pagou juros. Então, só esse ano, nós devíamos 2 trilhões, acho que 2 trilhões e 500 milhões, eu não sei o valor certo, de reais. Só este ano, a nossa dívida aumentou 600 bilhões. Quer dizer, um ano que não paga juros, ela aumenta 600 bilhões. 600 bilhões é mais do que todo o que se gasta na Previdência, é mais do que se gasta em educação, é mais do que se gasta em saúde somados. Quer dizer, se fala, precisamos rever a Previdência? Precisamos, lógico. Mas saúde, educação e Previdência não dá um montante que se paga de juros da dívida. Não dá. Você vê que coisa absurda. E falando assim, não, complicado. Onde é que eles querem tirar o dinheiro? Dos aposentados, dos mais fracos, né? Os aposentados, porque se não acabar a Previdência, tem que melhorar. Pô, se fizer tudo o que eles estão fazendo, em 5, 6 anos vão economizar 30 bilhões. Pô, mas nós estamos gastando 600 por ano. Por ano de juros. De juro, não é? E é uma coisa... Estou tentando fazer a conta aqui, mas não sei se eu consigo, mas vai dar esses 600 bilhões por ano. Eu estou tentando fazer quanto isso daí acarretaria para o governo por dia, mas a grosso modo... Dá para fazer por dia, dá 2 bilhões e 300 por dia. 2 bilhões por dia. Todo dia? Sábado, domingo, feriado, 2 bilhões e 300 que a gente paga... Não é milhões, não é milhões. Bilhões. Bilhões. Que a gente paga por uma coisa que nem vê onde vai. É um dinheiro que vai embora. Vai embora. Você simplesmente fala, continuo te devendo. Continuo te devendo, continuo te devendo. É assim. E aí a dívida pública começa a crescer. Aí você tem a dívida... O valor da dívida dividido pelo PIB está lá em 0,6, digamos, né? Conforme vai crescendo a dívida pública e o PIB diminuindo, vai se tornando uma situação explosiva. Porque você continua dizendo, não, eu vou dever 600 esse ano que vem eu vou dever mais 600, ano que vem eu vou dever mais 700 e assim mais. Vai acontecer o que aconteceu na Grécia. Aí você chega a 1,3, 1,4 do valor PIB, dívida PIB, fica insustentável o país. Então, a gente está dizendo, vamos indo para o cadafalso, na boa. Quer dizer, então, esse é o grande drama. A gente precisa estancar esse problema. E o governo precisa arrumar fonte de financiamento. Onde é que ele quer financiar? Em cima dos aposentados, em cima do salário mínimo. Quer dizer, que absurdo. Tem que ver as grandes fortunas. E falta de investimento no social também, né? Porque não sobra dinheiro para investir. Não sobra. Não sobra para nada. Né? Para nada. Então, a gente vive numa situação dramática e o pior é que não existe uma oposição, como o senhor falou, nós conversávamos agora há pouco, não existe uma oposição que tenha um projeto. Que possa bater de frente, olha, não, o caminho é esse, nós vamos lutar por isso, a oposição vamos votar nesse sentido. Quer derrubar a Dilma. A única coisa que a gente vê é quer derrubar a Dilma para fazer o quê? Aquela ciumeira, né? Quer derrubar a Dilma para fazer o quê? Não estou defendendo a Dilma, estou dizendo sim, mas... Qual o projeto? Qual é o projeto? Que isso que importa para o povo é esse, né? Não vai existir um país bom para uma parte e um ruim para outra parte. Claro. Um país vai ter que ser bom para o brasileiro. Exatamente. E é isso que a gente, infelizmente, hoje nota, que a gente está sem rumo, inclusive por parte da oposição. Esse que é o drama. Não existe ninguém que hegemonize, ninguém que lidere uma proposta. E a tendência está sendo cada vez mais, rachar cada vez mais. E isso que a gente fica sem saber o que pode acontecer.
não sei se eu gostaria de ter uma fórmula. Se eu tivesse, acho que eu ganhava o prêmio Nobel, não? Vereador, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor, nosso tempo está se encerrando, e queria colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, alguma pergunta que eu não fiz. Por favor, fique à vontade. Não, eu achei muito, como da outra vez, achei muito boa a nossa conversa, achei uma conversa esclarecedora, né? Porque muitas vezes nós não temos a chance de se colocar, né? Não quero dizer nada mal da mídia ou qualquer coisa, mas infelizmente as pessoas ficam muito na superficialidade, não discutem as questões centrais. E nesse programa eu vejo que há um interesse em buscar as raízes do problema, um programa muito interessante, acho que contribui com o cidadão, acho que precisa ser feito. Eu queria deixar meu site, é www.eliseugabriel.com.br, e o telefone lá do gabinete aqui na Câmara de São Paulo é 3396-4403. Se quiserem conversar mais comigo, é só isso. Vereador, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. O prazer foi meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.